Você já parou para pensar em como algumas passagens da Bíblia, aparentemente simples, carregam mistérios profundos que podem transformar completamente a forma como enxergamos a vida, a fé e até mesmo o nosso relacionamento com Deus? Existem momentos nas Escrituras que não são apenas registros de um acontecimento distante, mas verdadeiros marcos espirituais, pontos de virada, convites para que olhemos além do óbvio. Hoje, vamos mergulhar em um desses momentos. Um acontecimento que pode parecer apenas mais um milagre entre tantos, mas que na verdade revela algo muito maior. Por trás de cada detalhe, há lições escondidas, símbolos fortes e um chamado poderoso que atravessa os séculos e chega até nós. E o mais fascinante é que talvez você nunca tenha percebido a profundidade desse relato. Imagine por um instante estar diante de uma multidão barulhenta, em um ambiente de agitação e expectativas. No meio disso tudo, uma voz se levanta. Não é a voz de um líder religioso, nem de alguém importante aos olhos do mundo. É a voz de alguém esquecido, desprezado, alguém que a maioria não notaria. E ainda assim, essa voz atravessa a confusão, rompe a barreira do ruído e alcança os ouvidos do próprio Filho de Deus. Por que isso é tão importante? O que há nessa cena que a torna tão singular? O que ela revela sobre quem realmente é Jesus? E sobre a forma como ele responde ao clamor daqueles que o buscam? Mais ainda, o que isso tem a ver com você? Com a sua vida? Com as suas dores e com aquilo que talvez em silêncio você tem pedido a Deus? Este não é apenas um relato de cura. É uma chave espiritual. É um espelho que reflete nossas próprias limitações e, ao mesmo tempo, a imensa misericórdia de Cristo. É um texto que nos mostra que nem sempre a verdadeira visão está nos olhos que enxergam, mas no coração que crê. Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos explorar algo que pode mudar radicalmente a sua forma de entender a fé. Você vai perceber que essa história não é apenas sobre alguém do passado, mas sobre mim, sobre você, sobre todos nós. E quando entendermos o que realmente está escondido nesse encontro, veremos que ele continua vivo, desafiando, inspirando e chamando cada um de nós a uma decisão que não pode mais ser adiada. Quando abrimos o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, somos imediatamente transportados para os últimos momentos do ministério terreno de Jesus. Ele já não está mais percorrendo aldeias desconhecidas da Galileia, mas caminha em direção a Jerusalém. O destino está claro: a cruz. Cada passo, cada encontro, cada palavra agora carrega um peso ainda maior, pois os dias finais se aproximam. É nesse cenário carregado de significado que encontramos o palco para um dos milagres mais emblemáticos de todo o Evangelho. Marcos nos mostra Jesus saindo de Jericó, acompanhado por uma multidão. Jericó não era uma cidade qualquer, era uma cidade estratégica, rica em simbolismo, considerada uma das mais antigas do mundo. Era conhecida como a Cidade das Palmeiras, um lugar fértil e próspero. Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade que, para muitos judeus, lembrava antigas derrotas e conquistas, um lugar que carregava memórias profundas da história de Israel. É nesse ponto de transição, nessa estrada que conecta Jerusalém a Jericó, que algo extraordinário acontece. Imagine a cena. Jesus não está sozinho. Pelo contrário, há uma grande multidão em torno dele. Muitos o seguem porque ouviram falar de seus milagres, outros o acompanham movidos por curiosidade. Alguns, talvez, por conveniência. Entre a multidão, os discípulos caminham sem compreender plenamente o que está prestes a acontecer. Eles sabem que algo grandioso está diante deles, mas ainda não entendem que a glória virá através da dor da cruz. É nesse ambiente de expectativa confusa que encontramos o palco para um dos milagres mais emblemáticos de todo o Evangelho. Marcos nos mostra Jesus saindo de Jericó acompanhado por uma multidão. Jericó não era uma cidade qualquer, era uma cidade estratégica, rica em simbolismo, considerada uma das mais antigas do mundo. Era conhecida como a Cidade das Palmeiras, um lugar fértil e próspero.
Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade que, para muitos judeus, lembrava antigas derrotas e conquistas, um lugar que carregava memórias profundas da história de Israel. É nesse ponto de transição, nessa estrada que conecta Jericó a Jerusalém, que algo extraordinário acontece. Imagine a cena: Jesus não está sozinho. Pelo contrário, há uma grande multidão em torno dele. Muitos o seguem porque ouviram falar de seus milagres, outros o acompanham movidos por curiosidade. Alguns, talvez por conveniência. Entre a multidão, os discípulos caminham sem compreender plenamente o que está prestes a acontecer. Eles sabem que algo grandioso está diante deles, mas ainda não entendem que a glória virá através da dor da cruz. É nesse ambiente de expectativa confusa que surge a figura central do relato: um homem sentado à beira do caminho. O texto o identifica como Bartimeu, filho de Timeu. Esse detalhe não é irrelevante. Poucos milagres relatados nos evangelhos trazem o nome de quem foi curado, mas aqui o nome é registrado, como se Marcos quisesse sublinhar que essa história não é apenas sobre um milagre, mas sobre uma pessoa real, com identidade, com história. O nome Bartimeu significa literalmente filho de Timeu. E alguns estudiosos apontam que, talvez, ele fosse conhecido na comunidade cristã primitiva, alguém cuja vida transformada se tornara testemunho vivo. Mas quem era Bartimeu? Um cego. E ser cego naquela época não era apenas uma limitação física, era uma condição que levava ao isolamento social, à pobreza, à dependência. Não havia recursos, não havia inclusão, não havia políticas de cuidado. A cegueira era vista muitas vezes como um fardo insuportável, até mesmo como resultado de pecado, segundo as crenças da época. Assim, Bartimeu estava condenado a viver de esmolas, sentado à beira do caminho, invisível para a sociedade, esquecido, marginalizado. E, entretanto, é exatamente nesse homem esquecido que a narrativa se concentra. Marcos está nos mostrando um contraste poderoso. Enquanto multidões caminham em torno de Jesus sem entender quem ele é, enquanto até mesmo os discípulos lutam com dúvidas e confusões, um cego, mendigo, à margem da estrada, tem a percepção espiritual mais clara de todas. Esse detalhe já nos revela o coração do texto. Não é sobre posição social, não é sobre status, não é sobre ser visto pelos homens, mas sim sobre enxergar, com os olhos da fé, quem é Jesus. Ao ouvirmos que Jesus de Nazaré está passando, Bartimeu não se contém. Ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase não é apenas um pedido desesperado de ajuda, é uma confissão de fé. O título, Filho de Davi, é profundamente messiânico. Significa reconhecer que Jesus é o herdeiro da promessa, o rei esperado, aquele que veio para restaurar o trono e trazer salvação ao povo de Deus. Enquanto tantos enxergavam apenas um mestre, um profeta, um curandeiro, Bartimeu reconhece o Messias prometido. Esse contexto é vital para entendermos por que essa história é tão impactante. O cego de Jericó não é apenas um necessitado buscando um milagre. Ele é o retrato da humanidade que, mesmo mergulhada em trevas, pode reconhecer a luz de Cristo. Ele é o símbolo de todos aqueles que, apesar de suas limitações, conseguem perceber a verdade espiritual que tantos corações endurecidos não conseguem ver. E há outro detalhe: Bartimeu não se cala. A multidão tenta silenciá-lo. Talvez achassem que incomodava, que não era digno de atenção, que Jesus tinha coisas mais importantes a fazer. Quantas vezes o mundo não tenta calar a voz daqueles que clamam por misericórdia? Quantas vezes as vozes ao redor dizem: não adianta, Deus não vai ouvir você, você não merece. Mas Bartimeu não desiste, ele grita ainda mais forte, e aqui é que a narrativa nos prende. Não importa o quanto tentem calá-lo, a fé que clama não se silencia. O contexto dessa cena é um retrato da tensão entre a cegueira espiritual e a visão da fé. O cego vê com os olhos, mas não enxerga quem Jesus realmente é. O cego, que nada vê,
reconhece o filho de Davi. Esse paradoxo é a chave para entendermos o que virá a seguir. A cura que está prestes a acontecer não será apenas a restauração da visão física de Bartimeu, mas uma revelação profunda sobre quem realmente é Jesus e sobre o tipo de fé que ele valoriza. Portanto, antes mesmo de entrarmos no milagre em si, já estamos diante de um convite à reflexão. Será que nós, em meio às multidões, em meio à correria da vida, em meio às distrações e ruídos, estamos realmente vendo quem é Jesus? Ou será que precisamos aprender com o cego à beira do caminho a clamar mais alto, a enxergar com os olhos da fé, a reconhecer que o filho de Davi ainda passa por nossas estradas? A cena ganha intensidade quando percebemos que Bartimeu não se contenta em apenas saber que Jesus está passando. Ele não fica imóvel, não se resigna à sua condição, não se cala diante das barreiras que a vida e a sociedade lhe impuseram. Pelo contrário, ele levanta a voz, ele clama, e esse clamor é carregado de fé, esperança e ousadia. O texto nos diz que Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Não foi um sussurro tímido, não foi uma oração silenciosa no coração, foi um grito. Ele ergueu a voz de tal forma que incomodou a multidão. É importante entendermos isso. A fé verdadeira muitas vezes incomoda. Ela não se curva às pressões externas, não se deixa silenciar pelas vozes contrárias. As pessoas ao redor tentaram calá-lo. Fica quieto, talvez tenham dito. Você não merece atenção. Poderiam ter sussurrado com desdém. A multidão representa aqui todas as forças que tentam nos impedir de buscar a presença de Deus, a incredulidade, a vergonha, o medo, as vozes de desprezo. Mas Bartimeu não desiste. Quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim! E é aqui que a lição se torna poderosa. A fé não é passiva, ela é insistente. A fé clama quando todos dizem para se calar. A fé insiste quando as circunstâncias parecem impossíveis. A fé não depende das condições externas, mas da convicção interna de que Jesus é a resposta. Bartimeu sabia que aquela era a sua oportunidade. Ele não sabia se Jesus voltaria a passar por aquele caminho. Por isso, ele se lança com toda a sua força em um clamor que rompe barreiras. Então algo surpreendente acontece. Jesus para. No meio da multidão, no meio da caminhada em direção a Jerusalém, no meio de tantas vozes e agitação, Jesus ouve o grito de um cego à beira da estrada. O Filho de Deus, que carregava sobre si a missão de salvar o mundo, interrompe a sua jornada para ouvir o clamor de um homem esquecido. Esse detalhe nos ensina algo tremendo. Nenhum clamor sincero passa despercebido diante de Cristo. Ele não é indiferente à nossa dor. Jesus então dá uma ordem: chamem-no. E é curioso perceber como a multidão, que antes tentava calar Bartimeu, agora se torna instrumento para levá-lo até Jesus. Eles dizem: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Assim é muitas vezes em nossa caminhada. Aqueles que antes não acreditavam em nós podem acabar sendo usados para testemunhar o que Deus fará em nossa vida. E aqui, mais um detalhe importante da narrativa surge. Bartimeu lança fora sua capa e corre até Jesus. A capa não era apenas um pedaço de pano. Para um mendigo, era seu único bem, sua proteção contra o frio, seu lugar de descanso, talvez até o objeto que ele estendia para receber esmolas. A capa representava sua identidade de marginalizado, sua vida antiga, sua condição de dependência e miséria. Jogá-la fora era mais do que um gesto físico, era um ato profético. Ele estava dizendo: eu não vou precisar mais disso. Minha vida vai mudar. Quando finalmente está diante de Jesus, acontece um diálogo impressionante. O Senhor pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta pode soar estranha, afinal era óbvio que Bartimeu queria enxergar, mas Jesus sempre conduz os encontros de forma a extrair da pessoa a confissão de fé. Ele deseja que a necessidade seja declarada, que o pedido seja feito com clareza, para que a resposta se torne também testemunho. E Bartimeu responde com simplicidade e fé: Mestre, eu quero ver.
Não há rodeios, não há desculpas, não há dúvidas. É um pedido direto, objetivo, mas cheio de confiança. E é nesse momento que a fé se torna visível. Bartimeu não apenas acreditava que Jesus podia curá-lo, ele estava convicto de que aquilo realmente aconteceria. Então Jesus declara: "Vá, a tua fé te salvou." E imediatamente ele recupera a visão. O milagre acontece de forma instantânea, sem rituais, sem demora, sem intermediários. Mas perceba que a ênfase não está no ato de curar em si, mas na fé que tornou possível a experiência da salvação. Jesus não disse: "A tua fé te curou." Ele disse: "A tua fé te salvou." O milagre físico foi apenas a expressão visível de uma obra muito maior, a salvação da alma. E a resposta de Bartimeu é igualmente significativa. O texto nos diz que, após recuperar a visão, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não voltou para sua antiga vida, não retornou à beira da estrada, não buscou apenas desfrutar da bênção recebida, ele escolheu o discipulado. Ele entendeu que a verdadeira visão não estava apenas em enxergar o mundo físico, mas em reconhecer que a vida plena está em seguir os passos de Cristo. A lição de Bartimeu, portanto, é clara. A fé não apenas clama, mas também abandona o passado, pede com confiança, recebe a transformação e decide seguir a Jesus. Sua história nos mostra que a fé verdadeira não se limita a buscar milagres. Ela nos conduz ao compromisso de andar com o Mestre. E aqui somos confrontados com uma pergunta: como temos reagido diante de nossas próprias limitações e necessidades? Temos permitido que as vozes do mundo nos calem? Temos segurado nossas capas, como se tivéssemos medo de deixar o velho para o novo? Ou estamos prontos a lançar tudo fora e correr até Jesus, declarando com ousadia aquilo que realmente precisamos? A fé de Bartimeu nos ensina que o clamor insistente, a disposição de abandonar o passado e a confiança total em Cristo são portas para experimentarmos a verdadeira visão, aquela que nos leva a viver não apenas curados, mas salvos, transformados e em plena comunhão com o Senhor. A história de Bartimeu não é apenas um relato de algo que aconteceu há 2000 anos. Ela é, na verdade, um espelho. Quando olhamos para esse homem sentado à beira do caminho, somos convidados a enxergar a nós mesmos, nossas limitações, nossas lutas e, principalmente, a forma como respondemos à presença de Cristo, que ainda hoje passa por nossas estradas. Quantas vezes nos encontramos exatamente como Bartimeu, parados, presos em uma condição que parece imutável, vivendo à margem da vida, cegos diante das oportunidades que Deus coloca diante de nós. A cegueira pode não ser física, mas pode se manifestar de muitas outras formas. Podemos estar cegos espiritualmente, incapazes de perceber a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Podemos estar cegos emocionalmente, carregando dores do passado que nos impedem de enxergar um futuro de esperança. Podemos estar cegos moralmente, sem discernir o que é certo e errado em uma sociedade cada vez mais confusa. Assim como Bartimeu, muitos de nós carregamos uma capa. Essa capa pode ser a nossa identidade ferida, nossos traumas, nossos pecados, nossas seguranças falsas. Ela pode representar o lugar onde nos acomodamos, mesmo que seja um lugar de dor. Mas quando ouvimos que Jesus está passando, somos confrontados. Vamos segurar a capa e continuar como estamos? Ou vamos lançá-la fora e correr para aquele que pode transformar completamente nossa vida? O que torna essa história tão atual é o fato de que Jesus continua ouvindo o clamor de quem o invoca. Talvez você já tenha sentido que sua voz não importa, que ninguém o ouve, que suas orações se perdem no vazio. Mas a narrativa de Marcos 10 nos lembra que Cristo sempre escuta o grito da fé. Ele não ignora quem clama por misericórdia. Ele não está tão ocupado a ponto de não perceber a dor de um coração quebrantado. E aqui está o ponto mais profundo. Bartimeu não pediu ouro, não pediu status, não pediu facilidades. Ele pediu visão.
E quantos de nós não precisamos fazer esse mesmo pedido hoje? Mestre, eu quero ver. Ver além das circunstâncias, ver além da dor, ver além da escuridão. Precisamos da visão espiritual que nos permite enxergar Jesus como filho de Davi, o Senhor, o Salvador. Quando pedimos visão, estamos pedindo a capacidade de enxergar como Deus enxerga. E isso muda tudo. Passamos a ver que nossas dores não são fins em si mesmas, mas oportunidades para testemunhar a graça. Passamos a ver que nossas limitações não nos definem, mas podem ser pontos de encontro com o poder de Cristo. Passamos a ver que, mesmo em meio ao caos, há um propósito maior sendo desenhado. Mas é preciso notar, a história não termina na cura. Bartimeu não apenas recebe a visão e volta para a sua vida. Ele segue Jesus no caminho. Essa é a essência da verdadeira fé. Não é apenas experimentar um milagre, mas deixar que o milagre nos conduza a uma nova caminhada. A fé não é um ponto de chegada, é o início de uma jornada de discipulado. E é aqui que a mensagem alcança cada um de nós hoje. Talvez você já tenha experimentado respostas de Deus em sua vida. Talvez já tenha visto milagres, provisões, livramentos. Mas a pergunta é, o que você fez depois disso? Voltou à beira do caminho ou decidiu seguir Jesus de perto? O maior propósito das bênçãos não é nos dar conforto, mas nos chamar para uma vida de entrega. O significado da cura de Bartimeu em Marcos 10, portanto, não é apenas sobre um cego que passou a enxergar, é sobre todos nós que em algum momento fomos ou ainda somos cegos diante das verdades de Deus. É sobre a necessidade de clamar, de insistir, de não permitir que nada nos cale. É sobre lançar fora a capa, abandonar o velho, abrir mão do que nos prende. É sobre declarar com fé aquilo que realmente precisamos e receber de Jesus não apenas um milagre, mas salvação e direção para a vida. E acima de tudo, é sobre seguir. Bartimeu nos ensina que a verdadeira visão não é simplesmente ver o mundo com olhos saudáveis, mas caminhar atrás de Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Ele nos mostra que a fé que clama também é a fé que segue. Hoje, a voz de Jesus continua ecoando. O que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós. Talvez a sua resposta seja cura, libertação, restauração, direção, mas acima de tudo, a nossa resposta precisa ser: Senhor, eu quero ver. Porque quando vemos com os olhos da fé, tudo muda. O que parecia impossível se torna possível. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia fim se transforma em começo. O significado da cura de Bartimeu em Marcos 10 é este. Jesus não apenas devolve a visão a um homem cego, ele nos convida a todos a enxergar a vida sob a luz do reino. Ele nos mostra que a fé verdadeira clama, insiste, abandona o passado e segue. E essa mesma fé continua disponível hoje, para mim, para você, para todos que ousarem levantar a voz e dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegamos ao final dessa reflexão, mas na verdade estamos apenas no começo de um convite divino. A história de Bartimeu não é uma lembrança distante guardada em páginas antigas da Escritura. Ela continua viva, pulsando, ecoando em cada coração que hoje se sente à margem, em cada alma que ainda clama por luz, em cada pessoa que, no fundo, deseja enxergar mais do que apenas o mundo físico, deseja enxergar o próprio Cristo. Bartimeu nos mostra que ninguém é invisível para Jesus. Talvez você já tenha se sentido esquecido, ignorado, deixado de lado. Talvez tenha acreditado que sua voz não tem força, que sua oração não chega a lugar algum. Mas esta narrativa nos prova que o clamor sincero de fé é capaz de parar os passos do próprio Filho de Deus. Ele ouve, ele se importa, ele chama. Mas repare, não basta apenas ser curado, não basta apenas experimentar um milagre. O ponto central da história é o que Bartimeu fez depois. Ele não voltou para a beira da estrada, não se conformou em retomar a vida de antes.
Ele escolheu seguir Jesus. E é isso que nos desafia hoje. O que faremos depois de experimentar a bondade do Senhor? Vamos apenas agradecer e continuar em nossos próprios caminhos? Ou vamos nos levantar, lançar fora a velha capa e caminhar atrás dele, custe o que custar? A cura de Bartimeu, na verdade, é um retrato da salvação. É um chamado para deixarmos as trevas e caminharmos na luz. É a revelação de que a verdadeira visão não está apenas em abrir os olhos, mas em reconhecer o Salvador. E agora essa mesma voz que parou por Bartimeu ecoa dentro de você. O que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta não é apenas para ele, é para todos nós. Qual é o seu clamor hoje? O que você precisa entregar? Qual capa você precisa lançar fora? A resposta está diante de você. Assim como Bartimeu, você pode dizer: Senhor, eu quero ver. E a partir desse pedido, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque o Cristo que abriu os olhos de um cego à beira do caminho, continua abrindo olhos, corações e destinos. A decisão é sua, o convite é dele e a oportunidade é agora.